Seja muito bem-vindo a mais um estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar que o Senhor Jesus te abençoe ricamente. Se você ainda não é inscrito no canal Jaboque, se inscreva, faça seus comentários, dá o seu like e compartilhe o que é bom para você. Vamos ver sobre isso logo após a vinheta. O que você gosta de fazer? O que é que te dá prazer? Vamos ao nosso tema. Bom é louvar ao Senhor. O nosso texto base está em Salmo número 92, verso 1, que diz: é muito bom exaltar ao Senhor, ó Eterno, e entoar salmos em honra ao teu nome, ó Altíssimo. Olha a oração desse salmista, olha onde ele mostra que está a verdadeira alegria, o verdadeiro prazer dele. A vida que nós vivemos é uma vida muito corrida. Muitas pessoas acordam cedo, batalham o dia inteiro, têm seus dias ocupadíssimos, vão deitar cansados, se sentem exaustos porque o dia foi uma correria. E o pior, que todo dia é a mesma coisa. E esse texto, essa declaração do salmista me chamou muita atenção. Uma pergunta que nós podemos fazer para nós: o que é que nos dá prazer? O salmista encontrou o que era bom para ele. O salmista encontrou o motivo, o sentido da vida dele. Vamos conferir novamente no Salmo 92, verso 1. Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. É como se o salmista estivesse falando: bom é enaltecer ao Senhor, bom é dirigir louvores, é elogiar ao Deus Todo-Poderoso, é elogiar ao Senhor soberano, o Criador de todas as coisas. Esse salmo era cantado pelos judeus no dia de sábado, o dia que eles separavam para estar no templo, na presença de Deus, em adoração ao nosso Deus. A versão do texto base nos mostra que exaltar, que louvar, que enaltecer, que elogiar ao nosso Senhor, ao nosso Deus é muito bom. No Salmo 147, verso 1 diz: aleluia! Como é bom cantar louvores ao nosso Deus, como é agradável prestar-lhe uma adoração condigna, ou seja, como é agradável prestar-lhe uma adoração que é devida, uma adoração merecida por ele, uma oração justa. E a gente pergunta: por que louvar o Senhor é muito bom? E a gente se lembra logo de um velho ditado que diz que quem canta seus males espanta, mas aqui o salmista fala que é muito bom, mas com o endereço certo, que é o nosso Senhor. Nós vemos quantas pessoas que servem a Deus na igreja cantam louvores, mas fora da igreja canta qualquer coisas que não exaltam ao Senhor, coisas que não engrandecem o nome do Senhor. Eles estão perdendo o tempo deles de ficar cantando um cântico vazio, um cântico sem sentido, enquanto poderíamos estar elogiando ao Senhor, exaltando ao Senhor, engrandecendo ao nosso Deus. No Salmo 118, verso 1 diz: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque o seu amor permanece para sempre. Olha o motivo verdadeiro que o salmista encontrou: louvar ao Senhor é bom porque o amor dele é para sempre. Vamos ver alguns motivos por que nós devemos louvar ao Senhor e também entender por que o Senhor é bom. No Salmo 135, verso 3, o salmista fala: aleluia, o Senhor é bom, cantai louvores ao seu nome, que é amável, bendizei o nome do Senhor, porque o Senhor, ele tem um verdadeiro amor a ponto de entregar o Filho dele, ou amor a ponto do nosso Jesus vir aqui se
submeter a uma morte de cruz, se submeter a ser cuspido na face dele, ele recebeu toda aquela afronta, demonstrando o amor dele, demonstrando o amor do nosso Deus. Mas louvar ao Senhor, cantar ao Senhor é prazeroso, como o salmista Davi no Salmo 33, verso 1 diz: ó justos, exultai no Senhor, o desejo dos retos é louvar a Deus. Aí nós paramos um pouco para pensar. O rei Davi fala que o desejo é a vontade dos retos, é louvar a Deus. E nós paramos para pensar: por quê? Será que eu estou sendo uma pessoa que Deus tem falado que eu sou justa, que eu sou reta? É importante a gente pensar aonde você está colocando o teu prazer, aonde você está se satisfazendo. Nós vamos ver mais um motivo. Louvar a Deus é uma forma de glorificação. No Salmo 50, verso 23, fala: aquele que oferece sacrifício de louvor me glorificará, e aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. Quem glorifica ao Senhor? Aquele que oferece louvor a Deus. E o louvor, ele é dado independente das circunstâncias. Nós também veremos que o salmista nos mostra, justamente o rei Davi nos mostra que o Senhor, ele habita no louvor. Salmo número 22, verso 3, porém tu és santo, tu que habitas entre os louvores de Israel. Olha que tremendo, nós sabemos que lá no céu tem os anciãos que falam: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. E nós temos esse privilégio de podermos aqui falar: santo, tu és santo, e tu que és santo habita nos louvores, habita entre os louvores. A gente vê em 2 Crônicas, capítulo 5, verso 13, uma demonstração do agir de Deus que fala assim: e aconteceu que quando eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam para fazerem ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor, e levantando eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos musicais, e louvando ao Senhor, dizendo: porque Ele é bom. Então a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor. Que tremendo você entender quando você está cantando ao Senhor, quando você está louvando ao Senhor, quando você está vendo que Deus é bom, mesmo quando as circunstâncias são desfavoráveis. Você vai ver, você vai sentir a presença do Senhor na tua vida. Louvar ao Senhor é bom, porque é uma forma que nós temos de entrarmos na presença dele. No Salmo 100, verso 2 e verso 4 diz: rendei culto ao Senhor com alegria, vinde à sua presença com cânticos de louvor, entrai pelas portas dele com gratidão, e em seus átrios com louvor, louvai-o e bendizei o seu nome. Eu me sinto honrada por poder cantar ao Senhor, por poder louvar ao Senhor, por poder exaltar aquele que é digno de toda honra, aquele que é digno de toda glória. E enquanto nós louvamos, nós reconhecemos o poder do nosso Deus. Deuteronômio capítulo 10, verso 21. A Ele deves louvar. Ele é o teu Deus, Ele realizou em teu benefício todos estes sinais e portentos temíveis que os teus olhos testemunharam. Olha o que Moisés fala para o povo de Israel: você deve louvar ao Senhor, você deve exaltar ao Senhor, você deve elogiar Deus, porque Deus é soberano, porque Deus é maravilhoso, porque Deus age a favor do povo dele. Ainda a gente vê no Salmo 150, verso 2, que diz: louvai-o por seus grandes feitos, louvai-o por sua infinita grandeza. O nosso Deus, Ele faz
paz e Ele fará maravilhas, porque Ele é todo-poderoso, porque Ele é grandioso, porque Ele é soberano. Ainda a gente vê que precisamos louvar ao Senhor, porque enquanto louvamos, nós estamos reconhecendo que nós somos criados justamente para o louvor da glória dele. Efésios capítulo 1, verso 12, Paulo fala com o objetivo de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Nós somos para o louvor da glória do nosso Deus. Nós fomos criados para a glória do nosso Deus. E enquanto nós louvamos, nós demonstramos que somos agradecidos. Nós demonstramos nossa gratidão ao nosso Deus. Salmo número 28, verso 7. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia. Nele eu fui socorrido. Por isso o meu coração exulta e com o meu cântico louvarei. Olha a gratidão do salmista Davi ao nosso Senhor, o reconhecimento dele, ele mostrando para ele mesmo, ele vendo que o Senhor é a força, é o Senhor que é a nossa força, é o Senhor que é a nossa proteção, é no Senhor que nós temos que confiar. Nós louvamos a Deus, sabe por quê? Porque nós estamos vivos, porque o Senhor nos deu vida. Salmo 150, verso 6, que diz que todos os seres vivos louvem ao Eterno. Louvado seja o Senhor, aleluia, louvado seja o nosso Deus. Nós estamos vivos, nós estamos com saúde, nós estamos podendo abrir a nossa boca e adorar o Senhor. Também nós vamos ver que nós devemos louvar a Deus, porque o nosso Deus recebe o nosso louvor. Nós estamos servindo um Deus que é vivo. Nosso Deus não é um Deus morto. Salmo 148, verso 14, o salmista fala: outorgou glória e poder a seu povo e tem recebido louvor de todos os seus fiéis. Aí a gente se pergunta, será que eu estou louvando ao Senhor com sinceridade? Será que eu estou adentrando na presença dele com gratidão? Será que o Senhor tem recebido o meu louvor? Mas o próprio salmista mostra: o Senhor recebe o louvor daqueles que são fiéis a Ele. Agora eu fico pensando essas pessoas que uma hora está servindo a Deus, outra hora está servindo a si próprio. Será que Deus está encontrando fidelidade nele? Devemos louvar ao Senhor, sabe por quê? Porque Ele é o motivo principal do nosso louvor. Jeremias fala isso em Jeremias capítulo 17, versículo 14. Cura-me, ó Yahvé, e serei curado, salva-me e serei salvo, pois tu és aquele a quem eu adoro e louvo. É o nosso Deus que merece o nosso louvor, é o nosso Deus que nós cantamos, mas nós cantamos com sinceridade. Vamos ver dois exemplos de pessoas que adoraram ao Senhor e o Senhor agiu a favor. Vamos nos lembrar de um grande exército que se levantou para guerrear contra Israel. Estavam unidos os reis de Moabe, os reis de Amon e alguns, a Bíblia fala, da montanha de Seir, e os da montanha de Seir. Imagina a multidão que se levantou contra o rei Josafá. A atitude do rei Josafá foi levar Israel à oração, a buscar a presença de Deus, a jejuar, mas também a adorar ao Senhor. Aquele grande exército que havia se levantado contra o povo de Israel foi derrotado no momento que Israel se levantou em louvor ao nosso Deus. Vamos conferir? Está em 2 Crônicas, capítulo 20, verso 21 e verso 22, que diz: e aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade
benignidade dura para sempre. E quando começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os da montanha de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Mas eu gosto de ver que foi justamente no momento que eles começaram a cantar e a dar louvores ao Senhor. Nós podemos também nos lembrar de uma história muito falada, muito cantada até mesmo pelas crianças na igreja, que é a história de Paulo e Silas, que estavam na prisão. Eles já haviam sido açoitados, eles estavam presos, eles não estavam numa posição confortável, não, eles estavam aprisionados, mas mesmo assim, com os pés e com as mãos amarradas, com o corpo machucado, eles estavam louvando ao Deus Altíssimo. Atos capítulo 16, verso 25 e verso 26. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Olha o milagre do Senhor. Aquele grande exército, como nós vimos no versículo anterior, ficaram desbaratinados. Já em compensação, aquele lugar que estava mantendo Paulo e Silas acorrentados, aprisionados, olha o que aconteceu. O grande terremoto quebrou. E a gente vê que para louvar a Deus tem que ser em qualquer circunstância, mas sabe por quê? Porque isso é demonstração de fé. Não é barganhar com Deus, como eu vejo muitas pessoas fazendo. Muitas pessoas falam: Senhor, eu te louvo, mas eu estou esperando o teu favor para mim. Não é barganhar com Deus, mas é louvar ao Senhor, porque mesmo diante de situações desfavoráveis, nós sabemos que o Senhor está agindo a nosso favor. Isso é prova de fé, e fé é algo que agrada a Deus. Vou começar a concluir. Nós temos muitos motivos para cantarmos ao nosso Senhor. Nós sabemos que o Senhor cuida de cada um de nós. Nós sabemos que o Senhor, Ele trabalha a nosso favor e que todas as circunstâncias, independente de serem boas ou de serem más, o Senhor age a nosso favor. Romanos, no capítulo 8, verso 27 e verso 28, Paulo fala: e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nós precisamos nos lembrar disso. Nós precisamos nos lembrar que enquanto nós louvamos o Senhor, nós estamos agradando a Deus, nós estamos alegrando ao nosso Deus, e a alegria do nosso Deus é a nossa força. Você, enquanto está cantando ao Senhor, você não está murmurando, você não está se queixando, se lamuriando, ao contrário, você está buscando na presença do Senhor fortalecimento, você está buscando na presença do Senhor o renovo para que você possa prosseguir em direção ao alvo. Davi fala, para nós concluirmos, no Salmo 108, verso 1, ó Deus, meu coração está firmado em ti, por isso cantarei e louvarei ao Senhor. Ó glória minha, para o rei Davi, a glória dele não eram as coisas que ele tinha, não, a glória dele era o Senhor. E quando fala firme, o meu coração está em ti, ó Senhor, é assim que nós devemos estar, com o nosso coração firme em Deus.
assim como o rei Josafá, assim como Paulo e Silas, pode ter certeza, você vai conseguir, independente das circunstâncias, louvar, cantar ao nosso Deus Altíssimo. Que o nosso amado Mestre Jesus te abençoe grandemente. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.